gosto de escutar as pessoas, gosto de ouvi-las, sinto que elas ficam bem, mas eu não fico muito legal às vezes, como se eu tivesse sem energia, cansado, afetado por ter ouvido os problemas de uma outra pessoa. É por isso que eu opto por ser frio. Não me envolvo com os problemas de ninguém para não me afetar emocionalmente. Será que essa é a estratégia? Uma dúvida surgida pelos meus alunos de psicologia levantavam o seguinte: professor, é possível escutar ativamente, acolher as pessoas sem se envolver com os problemas dela? Foi inspirado nessa dúvida dos meus alunos que eu resolvi fazer este vídeo para explicar para você 3 exercícios, não é fácil, mas 3 exercícios que vai tornar possível você escutar sem se envolver emocionalmente. Na verdade, no último exercício, você vai entender que não são 2 coisas distintas. Sua mente vai explodir. Vamos pro vídeo! Fala, gente linda, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Adailton Azevedo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Aqui nós tratamos sobre consciência, aprendizagem e treinamento. É o seu canal onde nós trabalhamos sobre o desenvolvimento humano integrado. Essa dúvida surgiu justamente numa aula que eu estava dando para os meus alunos que cursam um curso de psicologia. É possível escutar ativamente sem se envolver? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre a escuta ativa. Nós não vamos falar aqui diretamente sobre ela, mas passar assim, explicar por cima e dar uma boa referência para você que quer aprender um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos falar sobre como você ter essa escuta ativa, essa escuta empática, sem que necessariamente você fique exposto emocionalmente. Então, nós vamos explicar isso através de 3 exercícios práticos, tá? 3 exercícios práticos. Novamente, não estou prometendo que é algo fácil de ser feito, mas é possível, não é impossível, tá certo? São 3 exercícios e eu vou começar pelos exercícios mais simples para chegar no mais complexo, naqueles ali que só vão ficar os fortes, só vão ficar aqueles que realmente treinarem muito e que eles quiserem alcançar a maestria na escuta. Isso vai ajudar muito você a acolher as pessoas, a estar presente, a escutar as pessoas sem que necessariamente signifique que você está exposto emocionalmente, exposto afetivamente, ok? Antes, eu tenho que fazer algumas observações. Essa dúvida surgiu a partir de uma aula que eu estava dando de um projeto chamado Sunrise, um projeto executado nas universidades do Grupo Ânima. Eu vou colocar aqui, aqui embaixo o link do canal do Projeto Sunrise e também o link da minha professora, Vilma Bossoni, que desenvolveu o conteúdo sobre escuta e fala com responsabilidade. Então foi nesse contexto da aula que surgiu essa demanda. Inclusive uma aluna chegava e dizia assim: professor, é impossível isso acontecer. Você vai sempre se envolver por estar em escuta. Por isso que um psicólogo ele deve fazer terapia também. Ele deve ter um psicólogo também para escutá-lo. E, de novo, nada do que eu vou falar nesse vídeo é uma não recomendação de que você não precisa, de que você pode escutar sem se deixar afetar, tá certo? O que eu vou mostrar são 3 exercícios que vai tornar a sua escuta mais refinada. Você vai ficar você vai escutar melhor e ficando cada vez mais protegido, tá certo? Então, em nenhum momento eu estou dizendo que, escuta, assiste esse vídeo aqui, que vocês psicólogos vão escutar, não vão se afetar e não vão precisar fazer terapia. Não, mas é vocês entenderem que existem técnicas, existem exercícios, existem conhecimentos que podem ajudar vocês a manter aí o equilíbrio e a escuta de forma salubre, né? Eu vou deixar aqui uma recomendação também. Se você está procurando uma nova profissão
ou uma nova posição no mercado de trabalho, eu criei um e-book falando só sobre como você construir um currículo atrativo e se preparar para uma boa entrevista de emprego. É um e-book oficina, você tem o texto do e-book e você tem um vídeo oficina, eu ensinando exercícios práticos para você deixar o seu currículo atrativo e se preparar para a entrevista de emprego. Você vai fazer um currículo atrativo e uma entrevista matadora. Então, nessa aula, a professora Vilma Bossoni, vou deixar o link aqui embaixo, ela estabelece justamente a diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é o ato da audição. Então, o seu ouvido ele está assimilando os sons que estão sendo emitidos no ambiente. Necessariamente, você não está escutando. A escuta, existe um exercício mais presente de pensamento, de entendimento ao que está sendo dito, tá certo? E também nós chegamos num conceito chamado de escuta atenta, ou escutar com atenção. Isso remete a uma dimensão de você estar em presença. Então, escutar atentamente é você estar presente, né? Não como, por exemplo, alguns cônjuges, né? Tem esse caso, maridos lá, a mulher falando, aí o cara, só que ele não está escutando nada, porque ele não está presente, ele não está dando a atenção devida ao que está sendo dito. Então, essa escuta atenta é realmente você colocar a atenção, estar no presente, não pensando em outras coisas. Isso já remete a uma chave que nós vamos trabalhar aqui, que eu vou deixar guardadinho aqui, já vou falar essa chave, que é a chave que vai possibilitar que você escute atentamente sem que esteja tão exposto ou que não esteja exposto emocionalmente, tá? E um outro ponto que também era trabalhado justamente nessa aula é a importância da escuta no desenvolvimento de uma comunicação assertiva. Então eu escuto com atenção para também eu poder falar de forma assertiva. Então, pessoas que escutam bem, elas costumam ser assertivas no falar. Elas costumam saber falar na hora certa, a coisa certa, na hora certa. Então, a escuta, com certeza, é uma das habilidades mais importantes que o ser humano ele deve desenvolver. A capacidade de escuta. Então, se você quer realmente investir em algo aí no seu desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à dimensão da comunicação, não tenha dúvida. A base é a escuta. E aí a gente falou sobre escutar com empatia. Essa palavra empatia, ela vem sendo desgastada na internet, né? A internet ela tem essa habilidade de desgastar algumas palavras muito profundas, né? Gratidão, por exemplo, hoje é gratidão, gratiluz, né? É uma palavra tão bonita, tão importante para o equilíbrio de qualquer pessoa ser grato, né? Tá desgastado na internet, né? Sendo esvaziada a palavra. A mesma coisa a empatia, tem empatia. Né? A empatia, a etimologia vem do grego, quer dizer sentir-se em, né? Empatos, né? Quer dizer com em, né? Dentro, sentir, né? E isso daí já nos remete ao o nosso próprio conceito aqui, o nosso próprio, digamos assim, o nosso próprio desafio. Como é que eu posso escutar com empatia, considerando que ter empatia significa se colocar no lugar do outro, sentir o que a outra pessoa sentiria caso estivesse numa situação vivenciada por ela e tentar compreender as experiências e visões de mundo diferentes das suas. Então, o escutar com empatia, né, com a definição que você pode achar aí em vários autores, na internet e tudo, é se colocar no lugar do outro, é sentir em, né, é se colocar, ter uma percepção onde você se coloca no lugar daquela pessoa. E como é que eu vou fazer essa escuta sem me deixar envolver por isso? É um contrassenso, tá? Então, a princípio, sim. E esse é o grande desafio. E aí é que vem os 3 exercícios que eu vou trazer aqui para vocês. Fala um pouquinho de como foi minha descoberta dentro desenvolvendo essa técnica, essa prática de escuta, como um terapeuta, como professor, né? Como mentor.
todas as atividades que eu já tive, que eu escuto as pessoas, eu fui entendendo melhor essa prática e ainda estou aprendendo, porque isso realmente é algo que exige muito desenvolvimento e muita maestria, né? Então, a princípio, parece um contrassenso. Se eu vou escutar com empatia, eu vou me colocar no lugar da pessoa. Logo, por consequência, eu vou sentir com essa pessoa. Então, eu já me envolvi emocionalmente. Só que a própria definição de empatia, ela já traz isso, né? A empatia, ela tem níveis de empatia, ou, digamos assim, funções. Uma coisa é você ter uma empatia cognitiva, ou seja, eu entendo qual é o seu raciocínio, tudo bem? Então, isso é uma coisa. Por exemplo, eu já dei aula de economia, eu dou aula de economia, eu tenho mestrado em economia, você não deve saber disso, né? E eu já falei de pensamentos econômicos, que os meus alunos chegaram para mim e disseram assim: professor, mas você disse que você não é a favor desse pensamento econômico. Eu digo, não é o pensamento econômico a linha que eu adotaria dentro da economia. Poxa, mas sua aula foi incrível. Eu digo, porque eu entendo o pensamento do autor, eu estou dando uma aula do autor, eu não posso dar a minha percepção, eu tenho que entender a construção, ainda que eu discorde. Então, isso é uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Talvez seja importante até eu criar um vídeo só sobre empatia aqui, para falar só sobre isso. Se você quiser, deixa um comentário que eu falo, né? Então, essa empatia cognitiva eu entendo o seu raciocínio, não quer dizer que eu concorde. E isso daí é fundamental, seria excepcional ter isso no mundo de hoje, principalmente com essa polarização, toda essa questão política. A empatia um nível afetivo, né, que é de sentir o que a pessoa está sentindo, né, que aí volta para o conceito que é mais usual, né, que nós compreendemos com mais facilidade, mas esquecemos de uma outra função chamada regulador das emoções. Então a empatia, ela também significa compreender e saber lidar com essas emoções, inclusive entender o que são as emoções dos outros e como lidar com elas, e o que são as suas próprias emoções. Então a confusão de eu escutar empaticamente e eu sair dali afetado com aquilo é uma confusão que acontece dentro de mim. Então eu preciso alinhar essa função de regulador de emoção, de eu poder regular, de eu poder saber lidar com a emoção daquele que eu estou escutando e saber lidar com as minhas próprias emoções para que eu não possa simplesmente espelhar aquilo ou sair afetado emocionalmente, né, daquele encontro. De novo, isso não é algo trivial, isso não é algo fácil, tudo bem? Então, é como se eu estivesse falando aqui de uma habilidade muito fina, né? Então, pensa aí num cara que faz... um equilibrista que anda em cordas, tá certo? Então ele anda em cordas ali e ele atravessa um prédio para o outro, né? Então ele precisa ter um treino muito grande para ele manter esse equilíbrio, é disso que nós estamos falando. E mesmo assim ele tem alguns recursos de segurança, porque ele pode cair, ele pode falhar, só que aí automaticamente você entende, opa, estou confundindo aqui, eu estou confundindo o meu estado emocional com o estado emocional da pessoa que eu estou escutando. Eu tomo consciência disso e aí eu posso encontrar ferramentas que vão trazer esse equilíbrio, ok? Professor, mas vamos lá. É possível ou não é possível escutar atentamente, ativamente, sem se envolver emocionalmente? Em uma resposta, a melhor prática para a escuta ativa com empatia é exercitar o estado de presença. Se eu fosse dar uma lição só e não 3 exercícios, eu ia dizer estado de presença. Isso só vai ficar totalmente claro na última lição, no último exercício, tá certo? Então fica no vídeo. Eu vou começar 3, 2, 1. O 3 é o mais fácil, já é bastante difícil. Depois o 2 já é um nível mais hard. E aí o 3 é a maestria. Então, o 1 é a maestria. Então, quando chegar lá no 1, nós vamos falar da plenitude do estado de presença. Basicamente, a qualidade da sua escuta depende do seu estado de presença. Mas também o seu não envolvimento, a não confusão de suas emoções com a emoção do outro
também está ligada a um estado de presença. Calma, 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 calma. Vai ficar tudo claro, tá certo? Vai ficar tudo claro. Mas isso é um motivo pelo qual eu já fiz um vídeo aqui no canal colocando top 3 sabedorias e uma delas é estar no agora. Essa sabedoria, professor, às vezes eu já falei isso muito, professor, você não ensinaria o mundo todo de uma vez só se você pudesse o amor? Não, eu ensinaria o agora. Tem muitas pessoas que amam, que querem amar, mas por não estar no presente, no agora, não estar consciente do momento, do único momento que de fato existe, essas pessoas sucumbem, por exemplo, na insegurança e no medo, mesmo cheias de amor, percebe? Então essa sabedoria, essa é uma chave que abre porta para todas as sabedorias. Então, estado de presença, fica comigo, que cada uma das lições, dos exercícios que eu vou trazer, vai abrir um nível desse estado de presença. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos para a lição um pouco mais simples. Lição número 3. Contribuição da programação neurolinguística. Então é o seguinte, eu estava falando isso com as minhas alunas e vou trazer aqui para vocês todos no canal, né? Eu comecei, quando eu tinha 18 anos, eu me tornei missionário e trabalhei com recuperação de dependentes químicos. Eu tinha muitos trabalhos lá, a gente trabalhava em casa de recuperação, então a gente pegava enxada, trabalhava na construção, fazia muitos trabalhos. Um deles era simplesmente escutar os adictos. Vejam, eles tinham terapeutas, eles tinham os psicólogos que iam lá, alguns eram acompanhados por psiquiatras, porque precisavam de medicação, porque eles eram adictos, né, dependentes químicos, drogas e álcool. Mas uma das funções que nós, missionários, tínhamos era escutar. Então, eu escutava, eu estava ali ouvindo. E eu nunca tive, na época eu nem sequer bebia, nunca tinha fumado na minha vida, nunca fumei na minha vida, então eu não tinha aquela experiência, eu escutava. E aquilo, eu comecei a daí, né, tanto desenvolver um carinho, um amor pela escuta, porque as pessoas que se dispõem a escutar realmente estão cumprindo assim, uma tarefa, uma missão muito bonita. Ao mesmo tempo eu comecei a entender esse desafio, porque aquilo me afetava e eu não tinha nenhum tipo de técnico, não tinha formação, não tinha nenhum tipo de proteção, fora, claro, ali as práticas religiosas que eu tinha e tudo, mas era tudo muito intuitivo. Então, quando eu deixei de ser missionário, aí eu fui trabalhar na área comercial, que também foi uma importante escola de escuta para mim, trabalhar com vendas, porque sim, quem escuta melhor vende melhor, né? E depois fui trabalhar como professor, foi que eu comecei a buscar algumas coisas para desenvolver melhor alguma técnica. Será que eu posso aprender alguma coisa aqui? E a primeira contribuição, entre várias coisas que eu li, eu vou trazer só 3. A primeira contribuição, o primeiro exercício, vem justamente da PNL, ou seja, da programação neurolinguística. Com a PNL eu comecei a exercitar alguns elementos que me ajudaram a escutar ativamente sem que eu esteja tão exposto afetivamente. E o primeiro deles é o seguinte, são 2 premissas importantes da programação neurolinguística. Uma delas não é o que acontece que te afeta, é o significado que você dá ao que acontece que te afeta. Então, veja, o que isso tem a ver com a escuta? O que te afeta emocionalmente não é o fato de você estar escutando. O que te afeta emocionalmente é o fato é o significado que você está dando ao que você está escutando. Isso daqui já abre um leque enorme, muito grande. E aí a programação neurolinguística ela diz o seguinte, ó, mapa não é território. Então essa expressão mapa não é território, ela é muito utilizada na programação neurolinguística, inclusive diversas escolas de coach usam essa expressão no sentido de deixa o seu mapa de fora, deixa o seu mapa de fora. O que quer dizer isso? Então tudo que eu chamo de realidade, tudo que eu chamo de realidade é a minha interpretação sobre a realidade. É um mapa do território. O mapa que a gente pode ter aí agora com o Google Maps na palma da nossa mão no celular, ele nunca representa o próprio território em si. Então, qualquer julgamento, qualquer significado que eu dê a algo é um mapa, é uma representação
de um território existente, mas é uma redução desse território. Então, tudo que eu penso, que eu acredito, as coisas que eu defendo, é um mapa. Então, quando eu começo a compreender isso, eu começo a entender, eu tenho um mapa, a outra pessoa tem outro mapa. O que me afeta é o significado que eu dou ao que eu estou escutando dentro desse meu mapa. Se eu conseguir tirar esse mapa por algum instante no momento da escuta, ao estado de presença, então eu não vou me afetar enquanto eu estiver escutando. E aqui é que está o desafio. É uma prática, tá, de você esvaziar-se da sua percepção e da sua opinião sobre as coisas. Quanto mais esvaziado você tiver, quanto menos seu mapa estiver se manifestando, você vai conseguir escutar com maior qualidade, porque vai ouvir aquela pessoa, não a leitura do seu mapa sobre aquela pessoa, e por consequência você também vai estar se protegendo afetivamente. Isso aparece como uma técnica dentro da programação neurolinguística. Essa técnica é chamada de metaposição. Então, eu consigo estar numa situação associado em primeira pessoa, ou seja, eu estou associado, entendendo a situação, vivenciando a situação, vivendo o meu ponto de vista. Só que um exercício que eu posso fazer, né, e a programação neurolinguística ensina esse exercício, é eu me projetar a vivenciar aquela situação associado em terceira pessoa, ou seja, eu me associo, eu vivo a situação associado, me projetando no lugar do outro, na perspectiva da outra pessoa. Então, veja, o estar associado em terceira pessoa é a própria empatia em si. Então, estou entendendo a situação a partir do seu ponto de vista. Então, eu saio do meu ponto de vista e vou para o seu ponto de vista. Se eu começo a conseguir exercitar essa metaposição, isso significa que eu estou desenvolvendo justamente o meu regulador emocional. Entendendo o que são as minhas emoções, porque são as leituras que eu dou, são os meus julgamentos. São os meus julgamentos. E o que são as suas leituras, ou a leitura da pessoa que eu estou ouvindo e estou escutando. E mais, existe uma terceira posição que é estar dissociado. É quando eu desenvolvo a capacidade de projetar a minha mente para observar a situação de fora. Então eu sou o ouvinte, escutando aquela outra pessoa, e eu estou de fora, eu estou assistindo isso em uma terceira posição, como se eu fosse para uma janela ou como se eu fosse para uma porta, tá? Então isso é um exercício mental, Eu projeto minha mente para fora daquela situação e observo tanto a pessoa que eu estou escutando, quanto me observo. Observo a mim mesmo no meu próprio ato de escutar. Parece maluquice, mas isso não é loucura. Não é loucura. Só para deixar claro, nós temos uma importante escola de estratégia de negociação na Universidade de Harvard, que defende justamente, eles não chamam de metaposição, eles não dizem que é programação neurolinguística, mas não tem o que dizer, é a mesma técnica. Ou eles aprenderam isso com a programação neurolinguística, ou a programação neurolinguística foi lá e modelou os caras. As duas coisas devem ter acontecido, penso, né? Porque uma manifestação tão igual, que é justamente aqui, o Fischer, Ury e o Patton, eles desenvolveram esse estudo aqui, é um livro muito bom, eu não tenho ele físico, eu tenho ele no digital, Como Chegar ao Sim. Né? É uma importante escola de negociação. E o Ury desenvolveu também Como Chegar ao Sim com você mesmo. Nesse Como Chegar ao Sim com você mesmo, ele diz que uma das técnicas de negociação, quando você está na mesa negociando, é você ir para o camarote, você vai para o camarote e você observa, você se observa e observa o outro, sem julgamento, nem se julga pelas emoções que você está sentindo no ato de escutar e nem julga o outro pelo que ele está falando. Isso é uma habilidade fundamental para quem escuta as pessoas. E em conseguir desenvolver essa habilidade de ir para um estado dissociado. Isso só é possível através de estado de presença. Tá certo? Só é possível através de estado de presença. Exercício número 2 é a visão vibracional, né?
Emoções e a mente são corpos sutis que vibram em alta frequência. Então veja, eu escutar atentamente, eu estar escutando alguém atentamente significa que eu estou entrando na frequência daquela pessoa. E o modelo vibracional explica muita coisa. Como, por exemplo, você encontra pessoas e diz, poxa, eu encontrei fulano, me fiquei tão feliz. Por quê? Por quê? Tocou aqui, ó, aquele tom ressoou em você. Então, o que significa eu estar escutando, eu estar conectado com aquela pessoa é uma ressonância vibratória, né? Então o modelo justifica porque justamente encontramos pessoas que nos contagiam e pessoas que nos sugam a energia. O modelo ele justifica isso, né? Ele justifica por que encontramos também pessoas que nos sugam a energia, né? Porque aquelas pessoas, o pessoal do modelo vibracional, né? Ele diz são os vampiros de energia, né? Eu já tive amigos assim que chegaram para mim e disseram, você é uma pessoa muito alegre, me alegre. Oxe, mas como assim? Sua risada contagia. Sorri para eu me alegrar. Quer dizer, o cara está querendo me sugar. Isso, o modelo vibracional explica como se eu fosse uma bateria e o cara quisesse arrancar de mim para se recarregar. Então, o que é importante? A técnica, o exercício importante aqui, ó, na programação neurolinguística, metaposição, ir para estado dissociado, ir para o camarote. Você está me duvidando de mim? Então compre o livro do William Ury, Como Alcançar o Sim Consigo Mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo. Na visão vibracional é aterramento. Aterramento. Engraçado que semana passada eu recebi esse pedido dos meus alunos, das minhas alunas, né? E aí eu tinha feito um atendimento e eu estava cansado pra caramba. Aí eu fui falar com uma pessoa que me faz uma supervisão, né? Ela também faz atendimentos. Ela disse, você aterrou? Você fez o aterramento certo? Porque às vezes você querendo ajudar a pessoa, ao invés de você ser um canal para a pessoa, você dá da sua energia para a pessoa. E essa é a lógica vibracional. Eu tenho que ser um canal de escuta para aquela pessoa. Eu não tenho que dar para ela a minha alegria, dar para ela o meu bem, dar para ela o meu equilíbrio, né? Eu tenho que ser um canal de escuta para essa pessoa. E isso envolve justamente a experiência do estado presente que o aterramento traz. O aterramento ele funciona para duas coisas. Para descarregar, né? Às vezes a pessoa vem com aquela emoção, vem com uma história triste, uma coisa pesada, algo que aconteceu. Veja, uma coisa pesada é um julgamento. Sou eu que estou colocando um rótulo. Isso é uma interpretação do meu mapa. Aí aquilo me afeta. De novo, não é porque você está escutando a pessoa que você está se afetando. É o significado que você dá. E aí eu preciso o quê? Eu preciso descarregar isso. Como é que eu faço? Técnica de aterramento. Vou deixar aqui o vídeo do Sunrise também falando sobre aterramento. Você está assistindo esse vídeo e não tem a mínima noção do que é aterramento, vem aqui. Aliás, esse eu vou colocar aqui em cima. O vídeo de aterramento para você ir assistir sobre aterramento. E através dessa experiência de aterramento você se torna um canal. Eu estou ali para escutar aquela pessoa. Eu estou ali para que ela dê fluxo, né, ao estado, à energia dela. Mas não é para que aquela energia pare em mim. Eu deixo de ser uma bateria que está sendo sugada e passo a ser um condutor. Eu estou conduzindo aquilo, eu escuto, mas da mesma forma que eu recebo aquilo, eu deixo ir. É o próprio exercício no aterramento, a gente faz ele através do exercício de respiração. O que é a respiração? Encho, recebo e esvazio, deixo ir. Eu não me apego àquilo. Eu não fico colocando meus significados, pregando os meus julgamentos. Isso é que faz você se afetar. De novo, eu acabei de falar, semana passada eu tive uma conversa com a pessoa e me descuidei, estava lá, passei 2 dias cansado, aí nem tinha me dado conta. Então, volta para a técnica, volta para a estratégia. E o exercício top 1, esse daqui é o top 1, que é a expansão de consciência. Quanto mais alto nível de consciência você tiver, mais você vai escutar sem se afetar. Aqui é profundo, tá certo?
Aqui é muito profundo mesmo, muito profundo. Então, para explicar isso daqui, eu vou ler um trecho do livro do Eckhart Tolle, que eu gosto muito, é um autor que fala sobre expansão de consciência, que eu gosto muito. Ele diz assim, ó, esta é outra maneira de encontrar o espaço interior. Então ele fala sobre esse espaço interior, que é o lugar onde você encontra a essência, fora da forma. Você está, de fato, exercitando a consciência. Se você escutar consciente, se você escutar no ser, você não vai se afetar. Se você escutar num total estado de presença, você não vai se afetar. Esta é outra maneira de encontrar o espaço interior. Torne-se consciente de estar consciente. Diga ou pense, eu sou, e não acrescente mais nada. Eu sou e silêncio. Silêncio. Não tem nada a acrescentar. Tome consciência do silêncio que acompanha o eu sou. Eu sou. Sinta sua presença, que é o puro estado de estar despojado de qualquer coisa, despido, revelado. Esteja no estado de presença. Eu sou. Eu sou aqui para você, para te escutar. Se eu estou nesse estado, eu estou em puro estado, totalmente despojado. Não há nada que eu sou que afete nem a juventude, nem a velhice, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a bondade, nem a maldade, atributos. Ela, o espaço interior, é o amplo útero de toda a criação e de todas as formas. Então, nesse estado de presença, nessa consciência, nesse eu sou profundo, né? Eu estou totalmente despido, é uma compreensão. Eu olho, lembra que eu falei lá da PNL? O mapa, o seu mapa que dá significado às coisas e logo o significado que você dá é que te afeta. Não é a pessoa que está te falando. Então, às vezes eu vejo aqui no YouTube dizendo assim, seja frio. Porra, pegando até filosofia estoica, do estoicismo, como se a pessoa fosse se tornar frieza, fosse ágil, como se nada te importasse. Cara, você vai adoecer. A apatia, vibracionalmente falando, é o nível de frequência mais baixo que tem. Você vai adoecer. Não é isso. Quando você está num alto nível de consciência, você tudo recebe e tudo deixa ir. Você não se apega à forma. E se você não tem apegos, então você observa tudo e nada julga. E se você nada julga, nada te afeta. Nada te afeta. Né? E aí é o que vem justamente uma compreensão. Né? É o que torna a compreensão. Esse é o estado da verdadeira escuta. Ausente de todas as projeções. Então, quando eu escuto, eu me afeto, porque na verdade eu estou me projetando naquela escuta. Se eu compreendo que o que eu sou é muito mais profundo do que a minha mente, os meus mapas e os meus julgamentos, de tal forma que eu consiga elevar a minha consciência e entender que tudo isso é a forma passageira e temporária, então eu vou poder escutar com toda a presença e acolher o outro sem me deixar afetar por isso, porque eu não estou apegado à forma. De novo, eu falei que o exercício 1 era o alto nível de maestria da escuta. Isso não retira de nada todas as demandas e necessidades que profissionais como psicólogos, terapeutas precisam ter, justamente por estar ali ouvindo muitas pessoas. Talvez você desconsidere principalmente o exercício 2 e 1 porque não tem uma referência científica. Apesar de no exercício 2 ter... Eu tenho a Barbara Brennan, que ela tem uma série de estudos em relação a isso, vou deixar mencionado o livro aqui embaixo, mas ela toca um pouco a espiritualidade, enquanto que o exercício 1 é pura espiritualidade. Quanto mais conectado você estiver com o seu ser, quanto mais desapegado da forma, melhor você vai escutar e você não irá se afetar com o que você está escutando. Você vai entender perfeitamente o que são os julgamentos, o mapa do outro, o seu mapa
e que a sua essência e a essência daquela pessoa é muito mais profunda do que está sendo dito e do que está acontecendo. Bom, já escureceu aqui, espero que isso não atrapalhe o vídeo. Vídeo do professor do escuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te aguardo no próximo encontro, no próximo vídeo. Grande abraço.